Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir, né? E finalizar a nossa revisão de usinagem para a nossa prova de amanhã, às 7 da noite, tá? Então, paramos aqui na página 162. Aqui só relembrou o dimensional, né, das engrenagens para a fresadora depois. Ok? Aqui na cremalheira, né? Então, o que a gente viu no geral aqui para as engrenagens? É essencial tu saber a altura do dente, né? Para saber os passes, né? E a profundidade total que tu vai dar na fresadora com a fresa módulo. Então, a gente viu que tem 3 fórmulas, o mais usual é essa aqui. 2,166 vezes o módulo, tá? E aí o da cremalheira, né, é bem mais simples, é só pegar a altura e a distância, né, para o próximo dente, que serve, ontem eu falei sobre rosca sem fim, coroa, essa fórmula serve para ela, que é só fazer M vezes π, módulo vezes π, ok? Aí eu tinha comentado em desconsiderar a largura, né, porque não é simples assim. Dentes helicoidais, tá? O que a gente viu? E o cuidado que a gente tem comparando com uma dentes retos. Uma helicoidal, a olho nu, parece que é só inclinado o dente, mas não é. Ele, além da inclinação, ele tem uma curvatura que a gente viu. A gente só teve uma noção que tem que montar uma grade de engrenagens para o disco girar junto e fazer essa curvatura, né? E principalmente o diâmetro externo, que é para o torneamento, ele é maior, né? É maior comparado com uma dentes retos. Então, na helicoidal, a altura do dente não tem segredo, é a mesma forma, 2,166 vezes o módulo, né? E assim por diante. Aí daqui a pouco a gente faz um exemplo, de repente, do diâmetro externo. Dentes retos, que a gente viu, procedimento de como fabricar, como ontem a gente deu uma revisada de quantas voltas tem que dar na manivela para fazer cada dente. Dentes retos é simplesinho. Altura do dente 2,166 vezes o módulo, que é essencial para a fresadora, e o diâmetro externo, né? Eu só vou salientar o mais importante. Todas as fórmulas são importantes, né? Mas para fabricação é só 2. Altura do dente, que é a mesma fórmula, e o diâmetro externo, para tornear o disco. Então, o diâmetro externo é o módulo vezes o número de dentes mais 2. Só isso, ok? Aí a gente fez o exemplo aqui de fabricação de umas 53 dentes, que no exemplo aqui ele não tinha a perfuração 53, né? Então não dava para fazer na direta, e a gente verificou depois que não dava para fazer na indireta. Aí o único jeito aqui é montar a grade de engrenagens, né, atrás do disco divisor para mudar a relação de transmissão, que vocês vão aprender passo a passo como achar isso em fabricação 3 no terceiro módulo. Porém, eu vi e mostrei para vocês que tem fabricante que vende só o disco, né, e tem 53 dentes. E aí a gente, caso comprasse o disco perfurado com 53, quanto tu ia girar na manivela para fazer cada dente? Aí se tornaria direto. 40 dividido por 53 dá 0, né? E a resposta é 40, tu tem que girar 40 furos na perfuração 53 e assim por diante. Ok? Aqui a gente comentou e teve a noção, né, de como fabricar helicoidal, que ela não é nada simples, né? Moral da história, tu tem que fazer
uma série de cálculos, tá? Para lá no final achar as 4 engrenagens, né? Que tu vai montar atrás do disco divisor, entre a saída do disco divisor, e aí tu tira esse volante aqui do longitudinal e monta a última engrenagem. Para quê? Para o disco, à medida que a mesa se deslocar para a esquerda, o disco gira e vai fazendo a curvatura. Como vocês vão calcular isso aí vai ser ensinado passo a passo em fabricação 3, tá? Dessa parte aqui, ó, aqui no dimensional da helicoidal, a altura, como eu disse, vocês não se preocupam, 2,166 vezes o módulo, o diâmetro externo que tem que tomar cuidado, que ele é maior. Então, é diferente da dentes retos, ó. É módulo vezes número de dentes dividido por cosseno de inclinação da helicoidal mais 2. Ok? Então, se a gente pegar um exemplo, é bom sempre comparar dentes retos com helicoidal. Digamos que as duas sejam módulo 1,5. As duas. E eu tenho que fabricar uma 21 dentes para as duas. Só que a helicoidal tem ângulo, a letra não importa, 10 graus. Tá? Então não tem segredo. Ó. A altura do dente das duas, que é igual, 2,166 vezes módulo 1,5. Então, 2,166 vezes 1,5. Tu tem que tirar na fresadora a altura do dente das duas, 3,25 milímetros. Porém, ó, na fresadora é a mesma altura para as duas. Porém, o diâmetro externo delas é diferente, mesmo sendo o mesmo módulo e o mesmo número de dentes. Então, o diâmetro externo da dentes retos é barbada, módulo 1,5, vezes o número de dentes, 21, mais 2. Logo, o diâmetro externo é 1,5 vezes 23. Tu tem que tornear esse disco, é uma engrenagem muito pequenininha, né? De 34,5 milímetros. Ok? Que é onde muita gente cai do cavalo aqui, né? Ah, mas eu vou fazer essa helicoidal aqui. Qual o diâmetro do disco que eu vou tornear? Ah, 34,5. Não, é diferente. Então, o da helicoidal, ó, claro que engrenagem pequena a diferença é mínima. Aí pega uma engrenagem aí de meio metro de diâmetro, 1 metro de diâmetro, pode dar diferença de 30, 100 milímetros. Então, a externa no início é o mesmo, o módulo, vezes o número de dentes dividido por cosseno do ângulo. E soma 2. A diferença está aqui. Ó. Então, diâmetro externo, 1,5. Calcula ali 21 divididos por cosseno de 10 graus. Dá
21 dá pouca diferença esse aqui, mas dá. 32 milímetros. Mais 2. Então, soma ali 21,32 com 2, dá 23,32 vezes 1,5. Dá 34,98 milímetros, confirmando que a helicoidal sempre vai ser maior. Clarice, qualquer coisa me interrompa, senão vou seguir no baile. Ok? O resto aqui não é relevante. Outra coisa que eu comentei aqui, ó. Número de dentes imaginários na helicoidal. Então, o que eu ensinei e reforcei ontem? Se tu vai fazer uma dentes retos, tu vai pegar aqui uma fresa módulo 1,5, aí digamos que o ângulo de pressão seja 20 e a faixa de dentes a produzir, que entre o mínimo e o máximo tem o 21. Beleza, nenhum segredo. E a helicoidal, eu vou usar o Z21 para escolher a faixa de dentes? Não. É o número de dentes imaginários que serve para escolher os dentes. É essa fórmula aqui que é para escolher a ferramenta para fresar. Então, aqui, ó. Número de dentes imaginário, número de dentes 21, dividido. Cosseno de 10 graus. Aí pode usar o chapeuzinho na calculadora, ao cubo. Então, 21 dividido. Cosseno de 10. Chapeuzinho elevado ao cubo. Fecha parênteses. Isso dá 21,98 dentes. Claro, aqui não vai influenciar muito pouco, mas quanto maior a engrenagem, maior a diferença. Então, para que vai servir esse número imaginário? Para te escolher a faixa de dentes na tua fresa. Ok? Ok, então. Tá? Aí esses cálculos, para a gente achar as 4 engrenagens para montar na grade para fabricar helicoidal, aí vai ser detalhado passo a passo em fabricação 3. Ok? A gente comentou aqui que para cônicas, né? Tu inclina aqui, tem inclinação em graus aqui do disco divisor para inclinar, né? E o procedimento é o mesmo. Vimos que tem mais 2 tipos de fresadoras, né? Que é muito pouco usado, que são chamadas de geradoras de engrenagem. O que são geradoras de engrenagem? São fresadoras que produzem apenas engrenagens. Então, é complicado uma empresa comprar uma máquina dessa, porque uma universal, o próprio nome já diz, né? Faz praticamente todas as operações. Então, a gente viu a Renânia, uma delas é a Renânia, que o disco gira e a fresa, que é caracol, gira e vai avançando, descendo para baixo, fazendo mais de um dente ao mesmo tempo, né?
Na época, ela era bastante importante porque produzia engrenagens muito mais rápido, né? Produz muito mais rápido que a Universal e mais preciso, mais confiável, né? Mas o problema é que depois do CNC e outros processos também, como sinterização, enfim, microfundição, a produção de engrenagens nessas máquinas, né, não é viável. Quais os tipos de engrenagem que uma Renânia produz? Apenas engrenagens externas, dentes retos e helicoidal. Vimos a Phellos, que é a segunda geradora, que a ferramenta de corte é uma engrenagem de aço rápido, que a ferramenta golpeia para baixo, que vai tirando aço e ao mesmo tempo vai girando, e o disco, que a peça vai girando, né? E o que ela produz? Produz engrenagens dentes retos, helicoidal externa, mas aqui é o interessante dela, que é engrenagens internas e escalonadas, que tu não consegue fazer em outra fresadora, ok? Vimos fluido de corte ao óleo refrigerante, nenhum segredo, galões de 5, 20 litros, que tu olha assim, é uma aparência, é um óleo, né? Um óleo comum, solúvel, né? Misturado à água, que atrás no rótulo diz a proporção que tu tem que misturar, né? Então, lá diz mistura 1 por 20. Pega um potezinho de óleo, 20 de água, e aí fica branco. Quais as máquinas que tu pode usar? O mesmo fluido de corte? Todas. Torno, fresadora, retífica, serra-fita. Tá? Então não precisa se preocupar com o tipo. Aí a empresa tem o seu fabricante de confiança e usa o mesmo. Para que serve um fluido de corte? Para melhorar o corte, melhora o corte, para refrigerar a peça e a ferramenta e autolubrificar, né? Autolubrificar as partes retificadas da máquina, porque se tu deixasse só com água, ia pegar ferrugem no dia seguinte, ok? Aí aqui na 172, a gente reforçou aqui as partes básicas de fresadoras, né? O que ela consegue fazer, a gente detalhou isso, né? Faceamento, rebaixos, rasgos, aqui com um disco divisor, né? Pontas quadradas, sextavadas, furação de precisão, aqui, por exemplo, usando um disco divisor vertical, rasgos, chaveta, aqui, ó. Engrenagens com fresa módulo, né? Dentes retos, helicoidais, tá? Aqui só demonstrando uma fresadora universal na posição original em eixo horizontal, com torpedo recuado com cabeçote de eixo vertical. E lembrando que tem também outros cabeçotes, como um cabeçote alternativo, que ele vai golpeando para cima e para baixo, né? Que é interessante. Se tu tens a Universal com esse cabeçote alternativo, que ao invés de ter rotação RPM, ele ter golpes por minuto, tu pode usar esse cabeçote para abrir rasgo de chaveta em polia ou engrenagem. Ok? Acessórios, né? Partes de parafuso, né? São parafusos especiais com prisioneiros de vários comprimentos, grampos, apoios para os calços, prisma para calçar eixos, por exemplo,
Cantoneiras de fixação de peças, falamos da amostra de precisão, e vimos foto, vídeo, né? Aqui os discos divisor, que a gente detalhou passo a passo. A única coisa que faltou dos discos divisor é como achar as engrenagens para montar atrás daqui do universal, para fazer uma rosca sem fim, mudar a relação de transmissão ou fazer uma engrenagem helicoidal. E aqui o vertical, a forma de utilização dele é a mesma do universal. Quando é que tu vai pensar em usar um desse aqui? Para fazer um canal curvo, uma usinagem curva, ou fazer uma furação em arco, como por exemplo um flange. Ok? Os discos aqui são os mesmos do universal. Ok? Vimos os suportes, mostrei em foto para vocês os mais importantes, né? Lembrando que o comum, eles chamam de ISO, né? Tem uma ponta roscada. Então, como é que tu tira ou coloca esses suportes, né? Na fresadora, na ferramenteira vertical, em cima tem um parafuso grande sextavado, que embaixo tu vai encaixar isso aqui, né? Geralmente tem duas chavetas aqui para ele não girar, rosqueia e aperta os parafusos sextavado. Na fresadora universal é o mesmo sistema, só que na horizontal. Esse aqui, um dos suportes mais utilizados na ferramenteira, sistema de pinça com porca que a gente viu, fixação de fresas cilíndricas ou brocas, suportes para fresadora universal, eixo horizontal. Então vimos aqui, né, tem 3 comprimentos. Esse aqui, o mais longo, tu vai usar 2 mancais, né, que eu falei aqui desses 2 buchas retificadas que tu tem que colocar dentro dos mancais. Esse médio só vai usar uma dessa, né? Uma dessa retificada vai estar aqui, ó, e tu vai usar só um mancal. E esse curtinho aqui tu não usa mancal de apoio. Suporte para fresa frontal, né? Quando tem um engatezinho aqui com chaveta. E não é esse parafuso aqui, tá? Geralmente é uma arruela especial e um parafuso fenda de travamento. Aqui por dentro, um suporte da fresadora universal, eixo horizontal, tá? E assim por diante. Aqui a gente só reforçou os materiais das ferramentas, que a gente já deu uma revisada, né? Falei da geometria das ferramentas, que não tem por que ficar decorando, cada aresta, face tem um nome, ângulos, né, tem nomenclatura, e vai variando o ângulo conforme o material da ferramenta e material da peça a usinar. Aí depende da máquina, enfim. Ok? Aqui a gente viu terminologia, que não tem por que ficar muito decorando isso, né? Sobre a usinagem. Falou em terminologia, é o conceito do assunto, conforme norma, né? Aqui as 2 normas, tá? Aí vimos vários conceitos de usinagem, das ferramentas e partes das ferramentas de corte, movimentos das máquinas, né? Tanto do torno que serve para a fresadora também, né? Dos principais parâmetros, tá? Aí aqui comentários sobre os materiais de ferramentas de corte, vimos aço carbono, que hoje não se usa, aços rápidos comuns, que a gente viu que o mais usado é ao cobalto, ferramentas de revestimento de nitrete de titânio, as amarelas, tá? Ligas fundidas de aços especiais também não é usual. Metais duros, que a gente já está cansado de saber. Aí aqui comentei sobre as pastilhas
que a coloração delas é em função do material que ela vai usinar. Então, tem a pastilha amarela, não tem nada a ver com nitreto de titânio. É aço rápido, é metal duro. E geralmente, além da cor, tem uma letra, que é a classe dela, né? A amarela, classe M. Vermelha, classe K. E o material que ela usina. Tá? Aquele livro, né? Vocês, se um dia precisar, tem que seguir o catálogo do fabricante. Pega ali o código de suporte, entra na página do catálogo daquele suporte e embaixo vai estar as pastilhas. Tá? Aí as cerâmicas que a gente comentou, né? Vários tipos. Os diamantes, que aqui falou dos diamantes naturais e sintéticos criados pelo homem. Só que o que eu comentei aqui não vai ser usado na usinagem, porque o diamante vai passar carbono para o aço ou para o ferro fundido e vai aumentar a dureza, então não se usa. Então, onde é que vai aparecer na mecânica? Num dressador, que é um afiador de rebolos, de retíficas, ou nas ponteiras, né, de durômetros, como da Rockwell e da Vickers. Ok? E uma que eu comentei, mostrei foto para vocês, de uma das mais utilizadas não, ainda não é as mais utilizadas, porque ainda é mais cara que as pastilhas de metal duro, que é aquelas pastilhas de CBN, que na minha versão eu acredito que são as melhores que tem, tá? Que na ponta delas tem um material diferente. Por dentro, no miolo é metal duro. Aquelas pontas geralmente escura é esse material aqui, o CBN, nitreto de boro cúbico, cristalino. Aí a gente comentamos sobre seleção de material de ferramenta mais adequado, né? Aí simplifiquem, né? Qual é o material mais utilizado em ferramentas de usinagem? Metal duro. Qual é o segundo mais utilizado? O aço rápido. Então, tanto em torneamento como em fresadoras, vai ser utilizado os dois, né? Para ter flexibilidade. Falamos de usinabilidade dos materiais, ou seja, o índice de usinabilidade. O que significa isso? Se o material que tu está usinando é mais fácil ou mais difícil de usinar. Então, o que falaram aqui? Quem inventou esse... Cada material tem um número, que é esse índice de usinabilidade, para comparar uns com os outros, para dizer se é mais fácil ou mais difícil de usinar. Isso é usinabilidade, é uma propriedade mecânica, né? Então, eles usaram aqui o aço 1112, que é o padrão que eles classificaram aqui como número 100. A partir daí, o que significa o índice de usinabilidade? Quanto maior o número do índice, maior a usinabilidade. O que significa um material de maior usinabilidade, ou seja, maior número de índice, que é mais fácil de usinar. Se o número é baixo, ou seja, baixo índice de usinabilidade, o material tem baixa usinabilidade. Conclusão, é mais difícil de usinar. Então, aqui, um exemplo de uma tabela com os índices de usinabilidade, né? Então, se a gente pegar os dois aços mais usados aqui, ó, 1020 e 1045, comparando os dois, qual é o mais fácil de usinar? O 1020. Por quê? O 1020, porque tem maior usinabilidade comparado com o 1045. O 1045 é um pouquinho mais difícil de usinar. Então, se tu pegar aqui, ó, aço inox austenítico, baixa usinabilidade. É um dos materiais mais difíceis de usinar.
Aí, às vezes, as pessoas pegam uma furadeira manual e cravam o dedo no gatilho lá, num aço inox. A tendência é tirar o fio da ferramenta rápido. Tu tem que fazer alternado, ou seja, diminuir a rotação. Resumindo, é isso. O material que é mais difícil de usinar, tu tem que diminuir a rotação. Né? Assim como um dos materiais de maior usinabilidade, que é um dos mais fáceis de usinar, é o alumínio, que popularmente tu diz que é a manteiga dos aços. Ok? Falamos de vida da ferramenta, né? Critérios de vida. Aí, resumindo, né? Metalúrgicas de pequeno porte, setor de manutenção vai usar as ferramentas até acabar com elas. Setores de linha de produção de grandes empresas, máquina CNC, tu não vai esperar estourar as ferramentas, né? Porque à medida que vai gastando as ferramentas, vai piorando o acabamento e aumentando o tamanho da peça. Está gastando a ferramenta. Não é? Então, o setor de qualidade vai acompanhando os lotes de peça, medindo rugosidade. Como é que tu mede um acabamento da peça? Rugosidade em micrômetro, com rugosímetro. Tu aperta o gatilho lá, semelhante do termômetro a laser, e aparece lá 10 micrômetros, é o acabamento. Aí quem estipula é o desenho técnico, é o setor de engenharia. E o dimensional. Aí, a partir desse acompanhamento da qualidade, junto com o setor de engenharia e programando com PCP, se estipula lá em tantas horas de trabalho, trocar todas as pastilhas por nova. Ok? Vimos aqui análises de tempo. Tá? O que mais para fins de curiosidade aqui? Porque aqui, ó, não tem sentido ficar calculando quanto tempo leva para desgastar uma ferramenta. Não tem porquê, é mais fácil o setor de qualidade acompanhar. Mas existem fórmulas, isso vocês têm que saber. Falamos sobre custo de produção, tempos de produção, né? Um dos tempos mais importantes é o tempo de preparação de uma máquina, chamado de setup, S-E-T-U-P, né? Que é todo aquele tempo que tu prepara, ajusta a máquina, ferramentas, enfim, para começar a produção ou trocar o produto que vocês estão produzindo. Isso é o setup, tá? Aí aqui, só repassamos aqui em outros parâmetros, como força de corte, área de corte, pressão específica de corte, né? Potência de corte, que a gente não calculou nada disso, por quê? Porque isso é utilizado para projetar uma nova máquina de usinagem, né? E se um dia, aí vocês só vão utilizar isso aqui se um dia trabalharem como projetista de máquinas operatrizes, né? E mesmo assim não vai ser essas formulazinhas simples aqui, tá? Mas vocês têm que saber que existem esses parâmetros e para que serve. Ok? Aqui corpo de prova, né? Não era nosso assunto, eu só dei uma passada aqui. Que o principal que vocês têm que saber, né? Eu tenho que produzir esse corpo de prova para ensaio de tração. Torneia ele, porque a dimensão vai ser conforme norma, e é interessante retificar ele com uma retífica cilíndrica. Por quê? Porque quanto melhor o acabamento que tu vai conseguir na retífica, mais preciso é teu ensaio. E aí comentei desse outro corpo de prova, que é ele. Agora mesmo, nosso próximo assunto é corte e solda. Ensaio de solda. Usa esse corpo de prova aqui. Né? Que é interessante. O que os caras fazem? Eles soldam aqui no meio, fazem o fresamento dimensional desse corpo de prova e depois retifica. Dá para fazer ensaio de tração e flexão.
Ok? Alguma pergunta? Então, da minha parte aqui de usinagem, né? Seria isso, tá? O que vocês aprenderam em fabricação 2 em usinagem? A gente se aprofundou, deixou bem claro ali a parte de torneamento, fresamento, né? E a partir daí, né, até o final da disciplina, a gente vai fazer prática, principalmente torneamento. Ok? Aí, no terceiro módulo, é o aprofundamento final dessas duas máquinas e tem outras máquinas também. Aí a fabricação 3, terceiro módulo. Ok? Então, foi o que eu fiz, separei aqui até a página 216 para não misturar os assuntos. Então, amanhã a gente vai fazer essa prova de usinagem, depois eu passar a nota para vocês. E aí depois vamos ver todo o processo de corte e solda. Aí vamos fazer a segunda avaliação. Perguntas? Então, tranquilo, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então a parte da revisão está encerrada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada e depois do intervalo, vamos começar aqui devagarzinho hoje, para não perder tempo, né? Quanto mais a gente avançar na teoria, mais tempo sobra depois para as práticas, em corte e solda, que é só na segunda avaliação mais adiante. E aí a gente começa aqui a partir da página 217. Buenas. Cristiano não veio. Edson. Opa. Elson. Presente. Gabriel. Aqui. Clay não veio. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael não veio. Robson não veio. Rodrigo não veio. E Wagner. Presente. Feito, senhores. São 15 para as 8. Vamos fazer um intervalo até as 8h05, tá? Aí a gente já começa corte e solda. Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, então vamos seguindo, vamos aproveitar essa segunda metade da aula de hoje para a gente ganhar um tempinho, né? E começar a falar da segunda etapa, né? É só uma parte introdutória da segunda etapa da nossa disciplina. Ela vai aqui a partir da página 217, aí a avaliação só mais adiante, tá? O que a gente vai ver nessa parte corte-solda? Principalmente corte oxigás. Vamos comentar um pouquinho sobre corte a plasma. Existe a laser também. E os processos de solda. Então, a gente vai ver dos menos usuais da oxigás, eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, arco submerso, processos especiais de solda, como fricção e assim por diante. A gente vai ver em todos esses processos equipamentos, regulagens conforme fabricante, né? E, se possível, mais adiante, aí a escola aqui tem que preparar um ambiente, né? Fazer práticas de solda, tá? Eu já consegui, nas últimas turmas, eu tinha conseguido já eletrodo revestido e TIG, ok? Além de simbologia, a gente vai dar uma passada, mais adiante eu passo uma apostila para vocês, que é bem curtinha, sobre simbologia de desenho técnico de soldagem, que é importante para você se aperfeiçoar em desenho técnico, né? Assim como tipos de junta e assim por diante, tá? Antes de começar aqui na página 217, que ele foca aqui na oxigás, no início soldagem e principalmente corte, ok? Vamos falar de algumas coisas básicas na solda. Porque o que acontece? Em alguns detalhes, né, o termo mecânico é diferente do termo do soldador, né? Então, por exemplo, se tu vai soldar duas chapas, ok? Cada chapa, o termo, tá em minúsculo, é metal base. Tá? Então, aqui, metal base 1, que é o termo técnico. Metal base 2. Tá? Digamos que fosse duas chapas 1020. Depois a gente vai ver até especificação, né? A gente vai se aprofundar muito em especificação do consumível, né? Se é eletrodo revestido, se é arame, se é bobina, vareta e assim por diante, tá? Em relação à união aqui, tá? Cada inclinação aqui, ó, essa inclinação aqui e essa inclinação aqui, nós da mecânica a gente chama de chanfro. Soldadores chamam de bisel. Então, bisel. Assim como um chanfro numa tubulação é chamado de bisel. Tá? Tem que separar também setores industriais.
Setor de manutenção e montagem industrial, o que eles fazem? Com a esmerilhadeira, eles fazem o tal da junta, que depois a gente vai ver que tem vários tipos. Ok? Então, a união desses dois bisel, aí depois vamos ver a especificação, tudo, a gente está vendo o básico. É o tal da junta, que nesse caso é uma junta V. Ok? Por que eu estou separando por setor industrial? Porque linha de produção eles não fazem junta, porque demora muito na linha de produção. Isso é só montagem industrial e manutenção. Né? Tanto é que depois que a gente enxergar todos os processos, o processo mais utilizado em linha de produção é MIG e MAG, sem junta. Outra coisa, a distância entre as duas chapas aqui é chamado de raiz na junta. Ok? E essa altura aqui, ó, reta, sem bisel, é chamado de náreas. Opa. Náreas. Tá claro isso? Isso é o primeiro conhecimento que vocês têm que ter para falar de solda. Tá? Aqui eu só falei de um tipo de junta, para onde se aplica a montagem industrial, setor de manutenção, o que é bisel, o que é nariz, o que é raiz e as chapas, enfim, ou tubulação é metal base. Claríssimo? Posso seguir? Além disso, aí eu vou passar para vocês ainda hoje essa imagem aqui, posições básicas de soldagem, né? Aí, independente do processo. Tá? Então, todos esses... Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Todas essas posições de soldas aqui da esquerda é chamada de soldas de topo. Tá? Então, tem aqui, ó. Por que é importante isso aqui? Porque quando a gente analisar os consumíveis de um catálogo, por exemplo, da ESAB, para cada consumível eles indicam. Quem indica as posições de soldagem? O soldador? Não, é o fabricante do consumível. Vocês vão ver isso, eu vou mostrar para vocês. Então tem aqui de solda topo a plana, que é chamada de 1G, horizontal, que é chamada de 2G. Aí vocês vão anotando que for diferente. Vertical tem dois tipos. 3GD é descendente. O que é descendente? Vertical para baixo. 3GU é vertical ascendente para cima. Sobre cabeça, 4G. Intubulação, 1G, 2G e 5G. Aí tem D descendente, né, que entra aqui, né, na tubulação mesmo princípio. Ó. Essa 1G é uma plana na tubulação. Essa aqui, 2G, é uma horizontal. Essa é uma vertical. 5G, D descendente para baixo. 5G, U ascendente para cima. Ok? Assim como tem soldas de filete. Ok? Plana,
aqui, um F, assim como na tubulação, 2F. Horizontal, 2F, tubulação. Tá? Vertical, 3FD descendente para baixo, 3FU ascendente para cima. Assim como na tubulação é 5F, né, na vertical, para baixo descendente, final D, ascendente para cima, final U. E sobre cabeça, né, que digamos que está soldando um teto, né, 1G na chapa, 4F na tubulação. Tranquilo, senhores? Aí ainda hoje eu passo essa imagem e para o obséquio, guardem. Aí é responsabilidade de vocês, ok? Então vamos começar devagarzinho aqui. Na 217 aqui tem solda, que é muito pouco usado, mas é muito utilizado para corte de chapa, né? A oxigás, que popularmente é chamado de oxiacetileno, tá? Aí a gente vai ver os equipamentos. Então ela é por fusão, né? Por chama, que é uma mistura de dois gases. Um vai ser o oxigênio e o outro, né? Que eles chamam de gás. O mais utilizado é o acetileno. É só o acetileno que se usa? Não, tem outros gases. Por exemplo, se vende muito GLP, gás natural. Por que que o acetileno, olha as informações, por que que o acetileno é o mais utilizado? Porque é o que consegue maior temperatura de fusão na ponta, em torno de 3.000 graus Celsius. Comparando com o aço que se funde 1.600, é bastante calor. Tá? Então a gente vai ver tipos de maçaricos, aí saber diferenciar um maçarico de solda, um maçarico de solda, regulagem, quais as regulagens mais indicadas, acessórios, equipamentos e assim por diante. Como especificar, por exemplo, no maçarico de corte, qual a ponteira que tu usa, o bico, ponteira, o bico, né? Indicado pelo fabricante, ok? Aí aqui só conceito. Aí, Peraí um minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Porque tem um barulhinho aí. Gabriel, tá ativado o áudio. Pessoal, tem que separar os processos de solda da utilização deles. Solda oxigás, cara, foi um dos primeiros que se inventaram no mundo. Hoje é praticamente, vamos dizer assim, obsoleto, tá? Não se utiliza, não é utilizável em montagem industrial e muito menos em linha de produção. Onde pode aparecer uma solda em oxigás? Aparece aí muito em oficinas de recuperação de carroceria de caminhão, principalmente para chapa fina, né? Mas se tu, para quem já viu, vocês já viram aqueles documentários dos caras recuperando o carro na Discovery? Porra, qual é a solda que os caras usam para recuperar chaparia de carro? Enquanto que aqui no Brasil adoram uma oxigás. Os caras usam a TIG, que é melhor. E hoje em dia não é nenhuma fortuna uma TIG, né? E já adiantando, estou adiantando coisas aqui. Então, a TIG, que a gente vai ver mais adiante, é a melhor solda para a qualidade da solda. Tá? Só que ela vai ter desvantagens que a gente vai comentar depois. Então, solda oxigás, claro, faz parte do plano de curso de vocês. A gente vai ver como regular, que equipamentos, aquela coisa, qual a aplicação, mas industrialmente não é viável, tá? Por quê? É a mais perigosa, demorada, depende muito do soldador. A indústria, claro, vamos falar coisas que não é bom para nós, funcionários, né? A indústria gosta de máquinas que não dependam do operador. Qual é o processo de solda queridinho da indústria?
A MIG-MAG, porque é menos difícil de soldar. Graças a Deus, a MIG-MAG não é interessante na rua, né? Então, para solda de campo, falou em solda de campo é na rua, a MIG-MAG não é viável, porque o equipamento é pesado, tem que movimentar. Se é arame sólido, pega um ventinho, já fica toda porosa, e assim por diante, tá? Então, é a menos utilizada, tá? A oxigás. A soldagem por oxigás é um processo de soldagem por fusão, no qual a união entre os metais base é conseguida através da aplicação de calor gerado por uma ou mais chamas. A gente vai ver que tem tipos de chama na regulagem. 3 tipos, em função do material que tu vai soldar ou até cortar. Resultantes da combustão de um gás. Por que não fala acetileno? Lembrando, né? São 2 cilindros. Um vai ser sempre oxigênio. E o segundo? Geralmente é o acetileno, que é o mais utilizado. Por quê? É o que consegue maior calor, maior temperatura de fusão, 3.000 graus. Mas se os fornecedores vendem GLP, é porque tem empresa que compra. Com auxílio de pressão, né? A gente vai ver como regular os reguladores de pressão e quanto, podendo ou não haver metal de adição. Aí a gente vai ver, ó, a gente, para quem não está acostumado com solda, né? E essa é a função do curso técnico, né? Ninguém precisa, se alguém sabe muito, sempre tem alunos que já trabalham com isso, beleza. Mas falou em metal de adição, na soldagem oxigás é a vareta que vai adicionando metal, que é a mesma, que é a vareta também na TIG que vai adicionando material, né? Se é na soldagem por eletrodo revestido, o metal de adição é a parte metálica do eletrodo revestido. Se é na MIG-MAG, é a bobina de arame. Se é na arco submerso, bobina de arame. E assim por diante. Metal de adição. As superfícies dos biséis, porque chanfre é para os mecânicos, dos metais base e o material de adição, quando presente, fundirão em conjunto, formando uma poça de fusão, né? Então, no processo da solda, né, vai gerar um calor, vai gerar uma poça de fusão para unir, que após o resfriamento se comportará como um único material. Outra observação. Na teoria, se tu une 2 chapas 1020 e tu usa um metal de adição correspondente ao 1020, as 2 chapas se tornaram uma só. Na prática, não. A parte soldada sempre, quase 100% dos casos, tem maior dureza, ou seja, é a parte mais frágil. Ok? O sistema é simples, consistindo de 2 cilindros, né, de gases comprimidos, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras, que a gente vai detalhar com o tempo, válvulas de segurança, né, de corta-chama, de contrafluxo, e a tocha, que a gente vai ver, assim como os bicos. Podem ser conseguidas diferentes atmosferas pela variação de quantidade relativa de comburente ou combustível. O que está dizendo nessa parte final aqui? Tem mais de um tipo de chama, tá? Variedades de gases. Então, quais os gases? Sempre oxigênio. Qual é o segundo? Aí é o que está dizendo. Ó, há uma variedade de gases disponíveis para a soldagem a gás. Isso aqui já serve para o corte, tá? Vamos generalizar. Que normalmente o acetileno é o preferido, por causa do custo e principalmente pela temperatura, que é o que vai alcançar maior temperatura, em torno de 3.000 graus Celsius. Entretanto, existem outros gases, como butano, propano, metano, etileno, gás de rua, hidrogênio e aí na misturas produzidas pela indústria de gases. Qual é o principal gás junto com o oxigênio utilizado no oxigás? Acetileno. Por quê? Custo
e principalmente temperatura de fusão que chega a 3.000 graus Celsius. Qual é o segundo, qual é o segundo gás mais utilizado com oxigênio? Gás natural, GLP. Ok? Mas existem outros. Tu quer pegar um botijão de gás e usar uma oxigás junto com oxigênio? Dá também, só que a temperatura de fusão é bem menor. O metal de adição, que é uma vareta, que a gente vai ver mais adiante no catálogo, normalmente especificada para cada caso de soldagem de um modo geral. Aí depois a gente vai ver, né? A gente está vendo o básico do processo e depois vamos ver os consumíveis. Para a soldagem de ferro fundido e metais não ferrosos, quem são os não ferrosos? Todos os metais que não sejam nem aço e nem ferro fundido, utilizam-se um fluxo de soldagem. A gente vai ver nos consumíveis depois. O que é um fluxo de soldagem? Depois a gente vai ver que o fluxo de soldagem é um material que parece uma areia, que tu pode utilizar na soldagem oxigás ou não, na solda de arco submerso. Para que serve o fluxo? Tu colocar essa areia, vamos dizer assim, sobre a solda, para proteger a poça de fusão contra a contaminação da atmosfera, para não alterar a composição química. Então, o fluxo, que parece uma areia, serve para proteger a poça de fusão contra a contaminação da atmosfera. Também chamado de fundente, mas o nome, fluxo. Que tem a finalidade de manter a limpeza do metal base na área de solda, bem como ajudar na remoção de filmes de óxidos que se formam na superfície. Então, a gente vai ver em cada consumível vários materiais. Em cada processo de solda, tem um material ou uma substância que qual é a função? Proteger a poça de fusão, que é o metal derretido, contra a contaminação da atmosfera. Na oxigás existe fluxo. No eletrodo revestido, o revestimento. Na TIG, gás. Na MIG-MAG, gás. Na arco submerso, fluxo. Ok? Vantagem. A soldagem por processo de oxigás oferece várias vantagens. Eu discordo, né? Para mim é só desvantagem. Para mim, eu digo que o corte, vamos falar o usual, né? Corte oxigás é um mal necessário, né? Porque se desse, era bom extinguir isso daí, que é um troço perigoso pra caramba. Não é muito legal. O equipamento é barato e versátil? Não diria isso. É ótimo, isso aqui pode até ser, é interessante para chapa fina, mas também a TIG dá um banho nisso aí. É realizada com pequenos ciclos térmicos, não usa energia elétrica, mas em compensação o perigo é gigantesco de explosão. E solda em todas as posições. Em compensação, o processo apresenta inúmeras desvantagens, tais como chama pouco concentrada. O que significa na solda o calor pouco concentrado, né? Ou seja, ele não fica bem distribuído, vai ter variação de dureza na solda. Isso fragiliza, o que acarreta grandes zonas termicamente afetadas pelo calor. O calor não ficou igual. É necessária grande habilidade do soldador, né? E a indústria não é muito fã. Não é econômica para chapa grossa. Tem baixa taxa de deposição. O que é taxa de deposição na solda? É a velocidade que tu adiciona metal de adição, ou seja, na solda oxigás a vareta. Então demora para ficar adicionando material. Ou seja, deposição.
E principalmente, manuseio de gases perigoso e o uso de fluxo acaba gerando produtos corrosivos no metal. Ok? É aí que eu comentei. É uma solda praticamente obsoleta e principalmente perigosa. Ok? Outra coisa que é importante, vou apagar aqui. A gente ouve muito em chaparia, né? Chapa fina, chapa grossa ou espessa. Tá, e aí tem inúmeras espessuras de chapa. O que é chapa fina? O que é chapa grossa? Chapa fina é espessura, né, de chapa até 1/4. Ou seja, 6,35 milímetros. E isso é classificação de chapa fina. E aí a chapa grossa aí é o contrário. Espessura acima de 1/4. Classificação de chapa grossa. Ok? Aí aqui falando, né? Página 218. Como que eu já comentei o porquê, né? Como junto com o oxigênio o mais usado é o acetileno, muitos vão chamar aqui processo oxiacetilênico, né? Introdução. As operações de solda e corte pelo processo oxiacetilênica são realizadas através de queima de mistura de oxigênio com acetileno, nas proporções corretas em um maçarico. Aí a gente vai ver mais adiante regulagem e porquê. A chama resultante dessa queima, que pode ser 3 tipos, pode chegar a temperatura de 3.200 graus Celsius. Graças a quem? O acetileno. É um processo que data do século XIX, claro, é um dos primeiros, né? Aí tem aqui o cara que inventou, observou que quando o acetileno queima com oxigênio, produz uma chama que atinge a temperatura em torno de 3.000 graus. O processo de soldagem oxiacetilênico foi explorado comercialmente a partir do século XX, ali, 1900, né? Quando foram desenvolvidos processos de produção de acetileno e do oxigênio. A soldagem oxiacetilênica é empregada para a união de 2 ou mais componentes de um sistema mecânico ou estrutural, conservando a continuidade física do material, preservando assim suas propriedades físicas e químicas. Então, na teoria, a solda não era para alterar a química, na prática altera um pouquinho. E a gente vai entender melhor, principalmente um pouco de aumento de dureza e fragilidade. A gente vai entender melhor quando vê as especificações e análise de catálogo dos consumíveis, tá? É muito empregado em componentes mecânicas, estruturas navais, oceânicas, tubulações, vasos de pressão, chassis, carrocerias de automóveis, entre outros. O que eu falei? Praticamente obsoleta, não se usa mais. O que tu pode ver nessa solda oxigás é o que diz aqui, oficinas mais simples, né? De recuperação de chassis e carrocerias de automóveis, caminhões e assim por diante. Mas os caras deveriam usar artigos. A chama oxiacetilênica, tal como outras chamas, é utilizada na atualidade em soldagens de chapa fina, sendo, no entanto, substituída gradativamente, não, praticamente foi totalmente substituída pelos outros processos, que
são menos perigosos, principalmente. É ainda, entretanto, muito utilizado em operações de pré-aquecimento, tá? Então, resumindo, onde aparece a oxigás? Principalmente para corte de materiais e pré e aquecimento de peças para montagem mecânica. Aí, montagem industrial, manutenção mecânica. Ok? Em alguns casos aqui, ó, corte de chanfro de aços e aços liga, revestimento superficial, metalização. Faz restrições ao uso do gás acetileno nas operações de corte submarino a grandes profundidades, quando o mesmo é substituído por outros gases sintetizados. Aqui, curiosidade, tá? Ou misturas de gases, como, por exemplo, metilacetileno propadieno. Então, bastante similar ao acetileno, porém estabilizado. Tá? Então, aqui está dizendo para solda submarina, mas qual é que esse gás é complicado? É um outro tipo de gás, tá? Processo de solda. O processo de soldagem oxiacetilênica envolve a fusão do metal base, normalmente de um metal de enchimento, a vareta, usando uma chama produzida na ponta do maçarico. Aí depois a gente vai ver catálogo de maçaricos de solda, tá? O gás combustível acetileno e oxigênio são misturados, né, pelo maçarico em proporções adequadas dentro da câmara de mistura do maçarico. O metal fundido e o metal de enchimento, se usado, né, a vareta, se misturam numa poça comum e se solidificam ao se resfriar, como se pode observar aqui. Aí aqui o que eu comentei, tá? Mais adiante vamos ver vídeo também disso aqui. Aqui estão os dois metais base, aqui a raiz, né, com o nariz, a junta em V, né? Tu faz um pré-aquecimento por chama do maçarico, cria a poça de fusão. E aí vai adicionando o metal de adição com a vareta e vai movimentando, né, o maçarico e fazendo o cordão de solda e o preenchimento. Nota-se que, nesse processo, como mostrado na figura anterior, as superfícies a serem soldadas são aquecidas pela chama até, né, formar a poça de fusão em bordas contínuas, formando uma poça de fusão que estabelece a interação entre as duas peças. Dependendo da espessura ou das condições de soldagem do material base, há necessidade de adição de mais material de forma de varetas, material de adição. Aí depois a gente vê, né? Varetas têm vários diâmetros, né? Conforme a espessura de chapa e taxa de deposição. Ok? Deixa eu ver se eu abro aqui uma coisa. Depois eu tenho que ver esse vídeo. Uma coisa, ver se está aqui, senão... Ah, tem. Então, só para a gente dar fechamento na aula, né? E aí, nas próximas aulas, depois da prova, a gente vai detalhando passo a passo, tá? Então, tem aqui, por exemplo, ó, um maçarico misturador. Toda vez que vocês virem esse tipo de bico aqui, ó, que é dos menos usados, mas tem gente que usa, né? Porque tem fabricante vendendo. Isso aqui é maçarico para solda da Oxigás, tá? Ok? Aí tem, depois a gente vê detalhes sobre o maçarico. Em princípio, o que vocês estão aprendendo nesse momento? Identificando o maçarico de solda. Aqui, ó, são válvulas de fluxo.
que é o quê? Que é onde tu define e regula o tipo de chama. Então, tem uma que vai dizer oxi, que é a do oxigênio, que depois a gente vai ver que é uma mangueira verde, né? Então, tu abre aqui, sai mais oxigênio. Vai fechando, sai menos oxigênio. É fazer de guisada de frango. Ah, eu não sei, alguém responde. Desculpa. E essa aqui vai dizer gás, não vai dizer acetileno, vai dizer gás, que é a saída, né? Nesse caso, do acetileno, né? Tu afrouxa aqui, sai mais acetileno, aperta aqui, sai menos acetileno, tá? Então aqui é o misturador, que depois a gente vai ver que o maçarico de corte é o mesmo princípio, muda o bico e o gatilho, tá? Já adiantando, aí mais adiante a gente volta aqui, ó. Esse tipo de bico, como eu já disse, é para solda. Tem vários diâmetros de saída que influencia na vazão dos gases, da mistura que vai sair aqui na chama. Então, ele é identificado por números. Então, tenho aqui ó, o bico número 2, bico número 4, bico número 6, bico número 9. Ok? Qual o bico que tu vai escolher, por exemplo, para solda oxigás? Depende da espessura de chapa que tu vai soldar. Ele é indicado aqui para chapa fina. Então, se tu vai... Olha aqui, ó. Se tu vai soldar uma chapa de 1 milímetro, tá aqui, ó. De 0,8 chapa, né? A 1,5 milímetro. Qual o bico mais indicado? O número 6. Depois a gente aprende como regular. Aí é os reguladores de pressão. Qual a pressão indicada? Os caras têm a mania de botarem a olho. A pressão mais indicada no oxigênio. Tá aqui, ó. Se eu vou soldar uma chapa de 1 milímetro, que eu vou usar ou comprar o bico 6, qual a pressão que eu tenho que regular no oxigênio? De 0,4 a 0,8, ó. Qual a unidade, já aproveitando dos reguladores de pressão? O mais comum na oxigás é kgf por centímetro quadrado. De 0,4 a 0,8 kgf por centímetro quadrado. Qual a regulagem do acetileno? De 0,3 a 0,6 kgf por centímetro quadrado. Depois se vê como se regula isso nos reguladores de pressão. Ok? Por que eu digo isso? Né? Porque aí, às vezes, as pessoas ficam acostumadas, né? O que é comum aqui em Rio Grande? Até entendo um pouco. Tu tá trabalhando na rua, um ambiente corrosivo aí, de fertilizante, enfim, e os caras botam lá o acetileno, lá, quando vão cortar a chapa, né? Botam lá 1 kgf por centímetro quadrado. Ah, pode ser, né? Só que vocês têm que ter essa consciência, né? Aí na prática, se vão usar ou não, aí é outra coisa, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. Há poucos anos atrás, eu fazia várias seleções para mecânico aqui em Rio Grande. Era eu que fazia, de várias empresas. E uma das partes, só para vocês terem ideia, a prova prática era 8 horas. 8 horas era a prova prática. E uma das provas práticas era cortar uma chapa. O cara ia cortar, o cara ia fazer a traçagem na chapa, cortar, biselar com a esmerilhadeira e depois soldar com o eletrodo revestido 7018 a uma 2,5. E a primeira coisa que eu olhava era a regulagem. Por quê? Por que que dava para cobrar isso? Cara, era ambiente fechado, um pavilhãozinho, não tinha vento nenhum dentro de uma cabine. Ah, para corte de chapa, eu vou usar essa regulagem aqui? Não, isso aqui é maçarico de solda, não tem nada a ver com corte, tá?
Mais adiante a gente vê a regulagem para corte. Tá claro? Não digo que vocês vão sempre usar a regulagem indicada, né? Mas não é difícil as coisas serem a olho. Aqui está dizendo a vazão. Isso aqui, ó, por exemplo, se tu vai soldar uma chapa de 1 milímetro, está dizendo aqui em litros por hora, é o consumo, né? Do oxigênio de 150 a 180 litros por hora, de 140 a 165. Isso aqui vocês não se preocupam. Olha coisas importantes que eu digo. Onde é a regulagem da vazão da oxigás? É aqui, ó. É numérico? Não, é a olho. A regulagem tu faz aqui conforme o formato da chama que a gente detalha mais adiante. Então, nesse momento, a gente está começando a falar da oxigás só em solda nesse momento. Vocês estão identificando o equipamento, o maçarico só nesse momento, da solda da oxigás, que tem vários bicos conforme espessura de chapa e indicação de regulagem de pressão, que é outro equipamento que a gente vê depois da oxigás, que é os reguladores de pressão, tanto do oxigênio como acetileno. Ok? Aí aqui, havendo necessidade, né, aqui é um exemplo, né, de um fabricante que quer substituir alguma parte do maçarico, né? Tem aqui vistas explodidas, codificação, para te comprar aqui peças de reposição desse maçarico. O que eu estou falando aqui é a principal parte dele, né? As principais, os reguladores aqui de vazão do oxigênio, que vai dizer oxi, e do acetileno, gás, e o bico, conforme espessura de chapa. Tá? Mas isso a gente vai reforçando. Alguma pergunta até o momento? Então, vamos fazer o seguinte. Paramos aqui na 219. Em etapas de solda, né? Por enquanto a gente está falando de solda. Da oxiacetileno. Deixa eu anotar aqui para não me perder. Então é o seguinte, amanhã, isso aqui, a partir da página 217 que eu falei, é a segunda etapa que mais adiante a gente faz uma avaliação teórica. Amanhã o nosso objetivo é só a prova. Tá? Então amanhã, um pouco antes das 7, eu vou enviar a prova para vocês no WhatsApp. E a partir das 7 horas eu vou explicar como é que vai ser a prova, tá? Tranquilo? Sem mais perguntas? Que maravilha. Cristiano não veio, Edson. Opa, Elson. presente. Gabriel. Aqui. Clay não veio. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael, Robson e Rodrigo não vieram. E Wagner. Presente. Feito, senhores. Ei, professor, Quem pergunta? é o Leno, só avisar o Gabriel que ela falou que é de frango. Me mandou um WhatsApp ela aqui. Qual era a pergunta? Como é que era a Era de pergunta? frango guisado. Tu viu ali o que eu falei, né? Eu não podia responder aquela pergunta. Ela me mandou um WhatsApp aqui, ela falou que era de frango. Não ratei, Vai sair, eu já mano. pedi pra ela fazer de guisado. Tá agarrado, só vindo, gurizada. Feito, então, pessoal. Pode Até crer. amanhã, pessoal. Descanso, Boa obrigado. noite para todo Falou aí, mundo. guris. Até Boa amanhã. noite. Até amanhã, boa noite, gurizada. Bom descanso.
Ai, ai, ai.